A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Eu espero que sim. Espero que esteja bem com você, com sua alma, com sua família. Deus te abençoe. Estamos aqui para refletir um pouco sobre esta lição maravilhosa com tema fantástico. Esse tema é fantástico. Família é nosso primeiro grupo social. E eu já quero começar comentando este versículo em destaque. Porém, eu e a minha casa, ou minha família, serviremos a Deus, o Senhor. Esta palavra, serviremos, vem da raiz hebraica abad, que significa servir, trabalhar. Ou seja, eu e a minha casa vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor. O interessante é que no hebraico existe outra palavra usada para trabalhar, que é avodar. E essa palavra avodar também é usada para adorar. Também tem o sentido de adorar. Então, servir, trabalhar, adorar tem estes sentidos sinônimos, bem parecidos. Embora em algumas vezes a gente vai perceber a palavra traduzida para adorar, como inclinar, prostrar, do hebraico shachá ou estachavê, mas o sentido amplo e mais específico de adorar é trabalhar. Engraçado também é que cultuar vem de cultivar, que tem a mesma raiz, ou seja, tudo gira em torno de adoração. Trabalho e adoração está muito relacionado. Então, o versículo em destaque diz: porém, eu e minha casa serviremos, adoraremos, trabalharemos para Deus, não é? O autor da lição coloca como objetivos aqui compreender que a família é a célula máter da sociedade, e a gente deve levar isso muito em consideração, que no final da aula os adolescentes têm que estar com esta opinião formada, porque isto é um objetivo, e objetivo dado é objetivo cumprido, missão dada é missão cumprida. O outro objetivo é saber que a família é um lugar de convivência, de acolhimento e de relacionamento. Porque a família, como o próprio tema da lição diz, é o nosso primeiro grupo social. Então, dali nasce a base dos relacionamentos que teremos e que temos na vida, no desenvolver da vida. Eu quero também ler aqui o auxílio didático. Embora você tenha em sua lição, eu quero comentar aqui, que diz assim, ó: professor, explique que a família é o primeiro grupo social a que pertencemos. É na família que recebemos nossas primeiras lições e exemplos de moralidade, civilidade e também respeito a Deus e do Senhor Jesus. A respeito de Deus e do Senhor Jesus, desculpe. E a criança vê Deus primeiramente por intermédio dos pais. Por isso a família é tão importante em nossa sociedade. A disfunção familiar é perigosa tanto para as famílias como para a sociedade em geral. Então, o que o autor fala aqui é justamente isso, para a gente entender a importância da família. Este primeiro grupo que estamos inseridos, não é? E o primeiro tópico já diz: família, célula máter da sociedade. Embora máter seja uma palavra não comumente usada, não é, por nós, mas é só dizer célula mãe, que mater é uma palavra latina, salvo engano, latina, que significa mãe. E o que é a célula? A célula é a unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos. Ou seja, é uma unidade microscópica. No universo que é a sociedade, a família é esta célula, esta unidade pequena que, na multiplicidade delas, forma-se a sociedade. Combinado assim? Então, a família é a base, é a estrutura, é a célula mãe da sociedade. Agora,
nem todas as famílias são, como eu posso dizer assim, perfeitas. Perfeitas. São 100% exemplares. Cada um vai ter uma dificuldade na família. E é natural que isso aconteça. Por quê? São pessoas. Somos seres humanos. Então tem aquela família que, infelizmente, o pai foi embora, aconteceu algum acidente, alguma coisa, enfim. E às vezes tem adolescentes que têm pais que se embriagam e etc. Tal. Isso é normal que aconteça. Ou melhor, isso é comum que aconteça. E esta imperfeição não está apenas condicionada a nós nos dias atuais. Sempre foi assim, com exceção do princípio. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher, a primeira família ali, e tudo era perfeito, tudo era muito lindo. Mas até mesmo em personagens bíblicos a gente vê famílias que têm situações complicadas. O autor vai trazer aqui dos patriarcas, e eu faço questão de mencionar, embora você tenha na lição, ele vai falar, Abraão casou com uma mulher estéril, mas havia uma promessa de Deus dizendo que de Abraão seriam seriam abençoadas várias nações e Deus faria de Abraão uma grande nação. Mas a mulher de Abraão era estéril. Mas Deus sabe resolver. Traga a consciência do adolescente, traga a consciência dele, a dificuldade que ele passa em casa. E use essas ferramentas, estas histórias, como exemplo, que Deus muda a situação. Eu tive minhas dificuldades na família, mas Deus mudou a minha história. Então traga essa questão da família à tona, porque cada um vai ter uma dificuldade. E quando eu trago à tona, que eu insiro no coração deles a palavra de Deus, que é suficiente para transformar qualquer situação, a ação dela vai acontecer de uma forma mais bela. Porque quando você traz à tona isso dele e diz, olha, Jesus resolve. Então trate os seus adolescentes. Eu sei que às vezes tem salas que tem muitos adolescentes. Algumas menos, mas assim, trate-os. Converse com eles sobre isso. E aqui eu quero falar uma coisa que não está aqui na lição, mas se relacione com seus alunos. Conversem com ele no WhatsApp. Conversem com ele pessoalmente. Que não seja apenas bater ponto aos domingos. Mas cuide dos seus adolescentes. Ore por eles. Abençoe a vida deles. E muitas vezes nós professores fazemos o papel de pais mesmo desses adolescentes. Porque muitas vezes ele vê em nós aquilo que eles não têm em casa. E nós, como ministros de Cristo, nós como cooperadores de Cristo, do seu reino, estamos ali não apenas para transmitir o conhecimento, mas para cuidar. Isso é fundamental, tá bom? Então, traga à tona essa situação, não que eles falem isso, as dificuldades, não é para eles falarem, mas para eles refletirem. Fazer um exame e trazer isso e depois você aplica a palavra. Porque, por exemplo, Isaac teve um grande problema na sua família, porque a sua esposa, junto com seu filho, enganaram a ele. Não é? Rebeca e Jacó enganaram a Isaac. E Esaú ficou frustrado e foi aquela problemática dentro da família. Não é? As famílias, pessoas são difíceis, mas Deus cuida, Deus muda, Deus transforma. Jacó amava José mais do que os outros irmãos, os outros filhos, e isso trouxe um problema. Mas Deus é quem age, Deus é quem transforma, Deus é quem
muda. E Deus fez tudo perfeito. Eu gosto muito deste versículo que está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 25, diz assim. 29, melhor dizendo. Vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem perfeito, fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Fale para os seus adolescentes que a culpa não é de Deus. Se o pai, a mãe, se alguém abandonou ele, se alguém tem atitudes que o entristece ou coisas similares, a culpa não é de Deus. Porque Deus fez um homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. E em se tratando de família, há muitas invenções por aí. Mas a verdadeira família, a família bíblica, já temos esse conceito. Então, fale para os adolescentes do conceito de família. Homem, mulher, filhos. Porque muitas vezes alguns grupos querem doutrinar nossos adolescentes de maneira errada. Mas Deus fez um homem reto. Mas ele buscou muitas invenções. Tá bom? Eu elenquei algumas questões aqui para a gente fazer na sala de aula. Diz assim, ó. Perguntas para fazer aos adolescentes, para fazer os alunos. Quanto tempo você dedica a estar com seus pais? Não é o inverso. Embora alguns vão ter queixa, vão se queixar de que o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, fulano não tem tempo para mim. Embora alguns vão se queixar, aqui a gente vai fazer o inverso. A gente vai dizer quanto tempo você dedica aos seus pais. Às vezes até na ausência. Por exemplo, você pode até citar isso na sala. O pai ou a mãe passa o dia todo trabalhando. E às vezes tem coisas para fazer em casa e o adolescente pode ajudar e espera que alguém chegue para fazer o serviço. Fazer esse serviço também é dar uma atenção aos pais. E amplio mais, também é honrar os pais, que a gente vai falar já sobre isso. Então, algumas perguntas. Quanto tempo você se dedica a estar com seus pais? Cite alguma coisa boa que você aprendeu com seus pais. Existe alguém na sala que tem pais que não são crentes? Eu particularmente, meus pais não eram evangélicos e eu passei um grande período sem tê-los caminhando comigo. E era difícil, principalmente na época que eu era adolescente, mas o Senhor mudou e está mudando a minha história. Então você faz essas perguntas para que haja uma interação, porque eu vou dizer a você, eu falo por experiência própria na sala de aula, os adolescentes gostam muito de conversar. E se você usa vou dizer assim, esse poder que eles têm para conversar coisas pertinentes ao assunto da aula, vai ser muito interessante. Então, deixa criar aquele burburinho com essas perguntas. Quanto tempo você dedica a estar? Seus pais são crentes? O que você aprendeu de bom com seus pais? Não vamos focar nas coisas ruins. Até porque, com as coisas ruins, a gente também aprende. Quer um exemplo rapidinho? Eu aprendi com Davi, ao tropeçar e cair com Batseba, que eu devo ter cuidado, porque eu posso me arrepender com alguma atitude. Eu aprendi com Jonas, foi um erro de Jonas não ter obedecido à voz de Deus, mas eu aprendi com isso. Com coisas ruins a gente também aprende, né? Então, que coisas boas você aprendeu com seus pais? E motive seus alunos a amarem seus pais, independente de alguma atitude que eles tiveram, porque eu até anotei aqui, eu li um livro que o nome dele é Amar é um Verbo, e é fantástico, porque amar é um verbo, logo isso implica ação, porque verbo implica em ação, ou fenômeno da natureza, etc. Mas implica em ação, amar implica em ação. Então amar é atitude, pode não ser
Sentimento, mas atitude sempre. Amar é atitude. Se me amais, guardareis as minhas palavras. Não é? O amar tem condição, o amar tem que ter atitude. Deus amou tanto o mundo que deu. Ou seja, o amar tem atitude em si. Amar é um verbo, logo implicação. Ainda que sua família não tenha sido um padrão, mas é importante isso. Efésios 6, do 1 ao 3, peça para os alunos lerem na sala de aula. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito bem, ou melhor, e vivas muito tempo sobre a terra. Traga textos bíblicos para os adolescentes que referenciam o relacionamento com a família. Este grupo, esta célula, que é tão importante na sociedade, embora haja várias células, mas essa é a máter, a família. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Espero que, mesmo que minimamente, tenha acrescentado a sua aula. Boa aula, Deus te abençoe, um abraço. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.